Oi, gente, bom dia. Pra mim agora é 9 horas. Se você tá vendo esse vídeo, é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né, do horário. E hoje a gente vai falar de tecido de pouso. Hoje, tá vendo que o ambiente mudou? Que eu estou na minha casinha, na casinha de mamãe e de papai. Então, eu vou falar de tecido de pouso, eu nem peguei o material aqui. Bonitinho. Vamos lá. Quando a gente fala de tecido adiposo, eu logo imagino, vem na minha mente, energia. Então, a gente vai envolver coisas sobre a energia, né? Porque uma das funções do tecido adiposo... Um minutinho, que minha filha tá me... Minha filha tava miando, querendo entrar, gente. Então, uma das funções do tecido adiposo é armazenar energia. Tanto que quando eu falo de... Enfim, não vou entrar nisso não, senão vou ter que explicar outra matéria. Funções do tecido adiposo: armazenar energia, vai armazenar energia, vai na verdade armazenar triglicerídeo, né? Que vai ser utilizado mais futuramente como fonte de energia. Ele armazena triglicerídeos em forma de TAG, que é óleo, que é chamado de trigliceróis, tá? Esse TAG. E ele tem função também de proteção contra choque mecânico, isolamento térmico, secreção de adipocinas. A gente vai ver que existem as adipocinas, vamos dizer, benéficas, assim, e as adipocinas maléficas, que tem uns outros nomes para ela, eu vou explicar sobre elas, e tudo mais. Quando falamos em obesidade, pensamos em tecido adiposo, gordura, né? Tecido adiposo é gordura. E existem vários critérios, assim, que classificam uma pessoa obesa. E quando a gente já fala, então, de tecido adiposo diretamente, que eu falei que a gente lembra de fonte de energia, mas a gente imagina o tecido adiposo branco. Existem dois tipos de tecido adiposo. Existe o tecido adiposo branco e existe o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco ele é normalmente formado em humanos, tá? Onde uma célula, na sua formação embrionária, ela se tornou capaz de acumular lipídios. E o tecido adiposo marrom, ele está mais presente em recém-nascidos, em animais que que moram em lugares mais frios, assim, né? Que precisam transformar esse tecido adiposo em energia térmica através das mitocôndrias. Aí, por isso que ele fica marrom, esse tecido adiposo ele é marrom devido às mitocôndrias. E o que acontece? Então, vamos lá. Tem o tecido adiposo branco, que normalmente é formado nos humanos, que a sua característica, sua origem é formada de uma célula embrionária, ela acabou adquirindo a capacidade de acumular lipídios. Então, o seu interior vai ficar branco. Tanto que o interior fica branco, ela vai empurrando o núcleo para a periferia, porque vai crescendo o triglicerídeo dentro dessa célula. E existe o tecido adiposo marrom, que é geralmente mais comum em recém-nascidos, pessoas também que moram em ambientes mais frios, animais que têm o seu habitat uma região mais fria, eles possuem o tecido adiposo marrom, porque esse tecido adiposo marrom, ele tem mitocôndrias. Por isso que as mitocôndrias que vai deixar ele marrom. E assim, é importante essas mitocôndrias porque elas vão quebrar o triglicerídeo, elas vão quebrar a energia não, elas vão quebrar essa gordura para a pessoa utilizar essa gordura como fonte térmica para aquecer o seu corpo, justamente por viver nesse ambiente mais frio assim. Então, pessoas que vivem em ambientes mais frios, ou que malham, que fazem atividade física, elas têm a estimulação simpática, né? E acaba favorecendo a formação desse tecido marrom. Tem então uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, assim, olha só, esse aqui seria uma célula embrionária normal,
que teve a sua capacidade de adquirir, de acumular lipídios dentro e acaba empurrando o núcleo, que seria mais ou menos aqui, para a periferia. Aqui está escrito, ó, a gota de gordura é muito grande, fazendo com que tudo fique nas margens da célula. Célula de gordura branca ou adipócito branco. Uma célula que possui a capacidade de armazenar energia é chamada de adipócito. E toda vez que eu falar adipócito, então vocês têm que imaginar que é uma célula com gordura dentro. E aqui a gente tem a outra célula, aqui de novo, aqui é o tecido branco, o adipócito branco, né? O tecido adipócito branco ou tecido adiposo branco. Esse aqui é o tecido adiposo marrom, ou se não adipócito marrom. Esses marronzinhos aqui é justamente as mitocôndrias e essas bolinhas brancas são as moléculas de gordura de triglicerídeo que as mitocôndrias quebraram, né? Aí aqui está escrito, as mitocôndrias geram calor e tornam as células marrom, células de gordura marrom ou adipócito marrom. E aqui tem mesmo a imagem do adipócito marrom, adipócito branco, adipócito marrom. Acho que essa parte que deu para entender. Os adipócitos são justamente isso que eu falei. São células que adquiriram a capacidade de armazenar gordura. Então, elas vão armazenar energia em forma de triglicerídeos. Não triglicerídeos em si, elas vão armazenar energia em forma de triglicerol, depois se torna triglicerídeo, né? Ou se não, TAG. Esses adipócitos, eles vão se acumulando e ele vai diferenciando e formando células de gordura. Aqui a gente tem mais tarde eu vou falar da adipogênese, né? Por isso que eu falo que os adipócitos, eles se acumulam e eles vão se diferenciar. Porque, se eu não me engano, nem todos viram adipócitos mesmo, nem todos viram células de gordura mesmo assim. Então, eles se acumulam, se diferenciam e vão formar células de gordura. Como que acontece para o surgimento do adipócito? Você ingerir muita caloria. Você estando ingerindo muita caloria, mais do que você gasta, né? Então essa gordura tem que ser armazenada em algum lugar, que vai acabar sendo armazenada dentro da célula, se tornando um adipócito. Então, ó, adipócitos vão se acumulando, diferenciando e formando células de gordura, pois muitas vezes ingerimos uma quantidade maior de comida do que gastamos, queimamos, ou seja, você vai ingerir uma maior quantidade de caloria e vai estar eliminando, gastando pouca caloria. O valor ingerido é maior que o valor queimado. Então, começamos a armazenar esse excesso de caloria dentro da célula, se tornando um adipócito. O adipócito, ele fica tão grande devido a esse acúmulo de triglicerol, de TGA, de TAG, que o núcleo é acabado empurrando para a periferia, foi o que eu falei. Estava até lendo aqui. Quando ingerimos excesso de caloria, só estou lendo minhas anotações, porque eu vou explicando, que eu vou lembrando com vocês, aí eu leio aqui para confirmar, para ver se não faltou nada, ainda leio minhas anotações aqui. Hoje não foi nada de diferente não, quando ingerimos excesso de caloria, o corpo converte em ácido graxo. Esse ácido graxo, ele se liga ao glicerol, formando o triglicerol, os triglicerídeos. E esses se armazenam dentro do adipócito, dentro da célula, se tornando um adipócito em gotículas lipídicas, ou seja, esse triglicerídeo, esse triglicerol, ele vai se armazenar dentro da célula em forma de gotículas lipídicas, dando origem ao adipócito em si. Então, até agora a gente viu que existem dois tipos de tecido. Existe o tecido adipócito branco, que é formado normalmente nos humanos assim, e o tecido adipócito marrom, que é formado normalmente por crianças, por pessoas que moram em ambientes mais frios, por animais que vivem também em ambientes mais frios, né? Justamente porque o adipócito branco é energia. O adipócito marrom também é energia, mas no caso vai ser energia térmica para aquecer o corpo. A gente viu o que é os adipócitos, né? Como que se formam,
que você ingerir uma alta quantidade de caloria e tá queimando pouca. E que, resumidamente é isso. E que a função do tecido adiposo é armazenar energia, proteção contra choques térmicos, isolamento térmico e secreção de adipocinas. Uma coisa que eu não falei é que, se ele está secretando adipocinas, e adipocinas são hormônios, nem todas, tem algumas que são citotoxinas. Então, ele acaba se tornando um órgão? Ele acaba se tornando um órgão endócrino, entendeu? Então, a função que eu vou falar aqui é no tecido adiposo como órgão endócrino. Aí a gente tem a adipogênese. A adipogênese, o que acontece? As primeiras células, elas vão se formar da medula óssea. E quando essas células se formam da medula óssea, elas vão dar origem aos condroblastos, osteoblastos, piosblastos. Só que acontece, algumas dessas células elas vão se diferenciar e para se tornar justamente esses adipócitos. Então, ela vai se tornar, a primeira célula, ela se torna adipoblasto. Então, várias células vão se formar na medula óssea e elas vão se diferenciar. E uma das diferenciações é o adipoblasto. Depois, uma série de fatores, uma série de enzimas, proteínas, sei lá, vai modificar esse adipoblasto e ele vai acabar se tornando um pré-adipócito. Esse pré-adipócito, ele ainda não armazena gordura, tá? E depois ele vai sofrer mais mudanças, se tornando um adipócito imaturo e depois um adipócito maduro, que é finalmente o processo em que ele já está armazenando gordura, né? Então, esse processo lá da origem da célula-tronco da medula óssea é o processo de determinação. Você vai determinar que célula vai ser o quê? Depois, se tornando um adipoblasto, que vira pré-adipócito, depois adipócito imaturo. Para adipócito maduro, já é a fase da diferenciação, tá? Mas eu acho que não precisa gravar essa adipogênese não, mas a gente precisa entender. Que primeiro vem, então, a formação das células pela medula óssea, pelas células do tronco. Depois disso, vai ter a diferenciação. Depois da diferenciação, os adipoblastos se tornam pré-adipócitos, depois sofrem uma série de mudanças. Esses pré-adipócitos ainda não armazenam gordura, não armazenam lipídios. Depois ele se torna adipócito imaturo e depois adipócito maduro, que já começa a acumular lipídios mesmo. Se o indivíduo optar por uma redução alimentar e começar a fazer exercício físico, né, começar a queimar caloria, os adipócitos vai acontecer a lipólise, né? A quebra dos triglicerídeos armazenados no adipócito. Então, a gordura, ela vai ser diminuída, né? Isso é bom, você vai estar emagrecendo. Então, se o indivíduo optar por uma redução alimentar, começar exercícios físicos e assim diminuir a oferta de energia, poderá haver o processo reverso nos adipócitos, além da apoptose dessas células. Eu não queria entender em relação a essa apoptose, mas não é comum que um adipócito ele sofra apoptose, ele morra assim. É mais comum ele sofrer o processo reverso. Aqui tá as fases. Quando a gente fala que ele sofre o processo reverso, não é que ele vai sair de um adipócito maduro e vai logo se tornar um fibroblasto, né? Porque aqui tem, fibroblasto, tem desenvolvimento do fibroblasto, aí o pré-adipócito, adipócito imaturo e adipócito maduro. Não é que ele vai sair de um adipócito maduro e vai voltar a ser um fibroblasto. Não. Tá vendo? Que ele é grande,
Ó, pequeno, 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 grande, grande. Tá vendo que ele vai aumentando o seu tamanho? O que vai acontecer quando a gente fala de processo reverso? Ele só vai diminuindo o seu tamanho. Não é que ele vai ter uma regressão pro fibroblasto de novo. E não é que ele vai sofrer uma apoptose. Ele só vai diminuindo o seu tamanho, então a gordura vai diminuindo e você vai emagrecendo, sabe? Então, se o indivíduo optar por uma redução alimentar, ocorre a lipólise, quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos. Aí o adipócito vai diminuir seu tamanho e a pessoa ela vai emagrecendo, assim, né? O triglicerídeo ele é quebrado, os ácidos graxos são liberados no sangue e usados como fonte de energia. E o glicerol ele é levado ao fígado para a formação de glicose, então tem a formação da gliconeogênese. Acho que aqui foi, um minutinho, com sede. Olha só, eu aproveitei e pesquisei aqui para explicar melhor por que é importante esse processo da formação da gliconeogênese. Lembrando que tudo que for exagerado não pode acontecer, né? Assim, vai chegar um certo momento em que a gente não pode perder tanto peso assim, né? Faz mal para o nosso próprio corpo. Então, por que tem a formação dessa gliconeogênese? Olha só, a insulina, ela acaba inibindo a lipólise. Então, o que eu acredito que aconteça desse mecanismo? Quando você tá perdendo muito peso, você tem pico de glicose, já que você tem a formação da gliconeogênese, a insulina ela vai acabar inibindo que aconteça a lipólise, ou seja, a quebra dos trigliceróis, do triglicerídeo, e ainda por cima ela vai fazer esse papel lá para diminuir a glicose, entendeu? Eu acho que é assim que funciona, né? Emagrecimento e adipócito. Base do emagrecimento ocorre quando o balanço energético é negativo, então você vai estar ingerindo menos caloria e está gastando mais, então você vai estar diminuindo a oferta de energia. Aí geralmente ocorre com redução alimentar e exercício físico. Vai acontecer, o que acontece no adipócito? Vai acontecer a lipólise. Os triglicerídeos armazenados no interior dos adipócitos sofrem lipólise, que é a quebra dos ácidos graxos livres e glicerol. A lipólise ela é estimulada principalmente pela noradrenalina e adrenalina, ativando a lipase hormônio sensível. E a insulina, por outro lado, inibe a lipólise. Os ácidos graxos livres eles são liberados na corrente sanguínea e são usados como fonte de energia, combustível para o músculo, fígado, coração e tudo mais. E o glicerol ele é transportado até o fígado, onde ele vai servir como substrato para a formação da gliconeogênese, né, formando a glicose. Em relação à perda de tempo, com o tempo, como o triglicerídeo armazenado vai sendo consumido, o adipócito diminui o seu volume. Mas o número de adipócitos geralmente não reduz, ou seja, não vai sofrer apoptose, tá? Exceto em casos especiais, tá? Em casos especiais pode acontecer sim de ter uma apoptose. Aí isso vai levar à diminuição da massa gorda e, portanto, o peso corporal, né? Quando você diminui o volume do adipócito. Eu pesquisei e aprendi a entender isso que eu tinha falado, ó. Durante o déficit energético, jejum, exercício físico, essas coisas, tem o aumento da lipólise, que é a quebra do triglicerol, né? E a quebra do triglicerídeo, glicerol, né? Aí o glicerol vai para o fígado e é usado como gliconeogênese, né? Formação de glicose lá no fígado. Normalmente, o certo é que a gliconeogênese ela não serve para dar esse pico de energia, né? Eu tinha falado antes, eu meio que confundi. A gliconeogênese, a função dela é manter a glicemia estável. Então, se tem pouca glicose e não tem mais de onde vir, aí ela vai liberar lá a glicose armazenada no fígado para manter a glicemia estável. Quando a glicemia sobe, vamos supor, pós-prandial assim,
a insulina é liberada. Então, ela vai inibir a lipólise, reduzindo justamente a atividade da lipase hormônio sensível e vai estimular a lipogênese, que é a formação, que é o ligamento do ácido graxo com o glicerol formando triglicerídeos, e esses triglicerídeos são armazenados no adipócito. Isso é importante porque o corpo não pode se manter indefinidamente em catabolismo, ou seja, perda de gordura e massa corporal. Então a insulina ela vai funcionar como um freio, garantindo esse equilíbrio entre perda e estoque de energia. Então é interessante. Eu devo gravar um vídeo sobre insulina e glucagon, até maneira a gente já entender isso de uma vez. Então, voltando para cá, tem a adipogênese, já expliquei o processo de você perder peso, como que acontece a redução dos adipócitos em si, que eles não sofrem um processo realmente reverso, mas que eles vão diminuir apenas o seu tamanho, e em alguns casos, eu não lembro em quais, quando eu estava estudando isso, eu vi que tinha realmente alguns casos especiais, mas alguns casos que ele vai sofrer apoptose, tá? O tecido existem dois tipos de tecido adiposo, tá? Existe o tecido adiposo visceral e existe o tecido adiposo periférico. Esse tecido adiposo visceral, ele é a gordura formada em torno das vísceras, dos órgãos. E o tecido adiposo periférico é aquele que, vamos dizer assim, ele é formado no subcutâneo, né, na nossa pele, assim. Qual que é o problema disso? O tecido adiposo visceral, ele tem uma menor capacidade, aqui a menina, porque eu peguei esse resumo já pronto, tá? Falou que tem menor capacidade de sofrer apoptose. Lembrando, tecido adiposo, o adipócito em si, não tem costume de sofrer apoptose. O que vai acontecer é só redução do seu tamanho. Então, vamos mudar essa frase, né? O tecido adiposo visceral tem uma menor capacidade de reduzir o seu tamanho. Ele tem dificuldade de fazer com que a lipólise ocorra nos adipócitos em si. E ele também está muito relacionado com a produção de adipocinas. Olha só, vou explicar isso agora porque aqui essa parte está bastante anotada. Primeiro, quando a gente fala de adipócito, tecido adiposo visceral, é a mesma coisa que tecido adiposo Na verdade, eu não sei se é a mesma coisa. Deixa eu confirmar aqui. Não é a mesma coisa, tá vendo? Eu já ia falar merda. Existem tipos de adipócito, tá? Tem um adipócito abdominal e tem um adipócito periférico. Vou primeiro explicar o quadrinho para depois entrar. O tecido adipócito abdominal, que é aquele que vai se formar no abdômen, na sua barriga, ele é grande, ele vai ser muito grande, então por isso que normalmente quando você ganha peso vai se acumular mais nessa área, tá? Ele tem baixa sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina ela não vai impedir que essa lipólise aconteça, se forme. A lipólise, então, ela vai estar aumentada e ele vai secretar citocinas inflamatórias, que é um tipo de adipocina ruim. Lembra que eu falei que existem dois tipos de adipocina? Que existem as adipocinas boas, benéficas, e existem as adipocinas maléficas? Então, as adipocinas maléficas são justamente aquelas que vai secretar citocinas inflamatórias. Então, o adipócito abdominal, ele vai ser grande, tem baixa sensibilidade à insulina, então é mais comum acontecer, por isso que quando você ingere muita caloria, a tendência da sua barriga crescer é muito comum, porque vai aumentar o adipócito ali naquela região, a lipólise aumenta, tem secreção de citocinas inflamatórias, né? E o periférico que eu falo assim, é braços, quadris, coxa, bunda, essas coisas. Acho que bunda nem tanto, mas enfim. Bunda não, nádegas, vão ser chiques, nádegas. Eles são pequenos, os adipócitos, têm sensibilidade à insulina, então eles não têm essa capacidade tanto de armazenar gordura, têm a sensibilidade à insulina, então a insulina ela vai conseguir inibir a lipólise,
baixa lipólise, né, e tudo mais. Baixa lipólise. Vai secretar também, secreta adiponectina. A adiponectina, ela é uma adipocina benéfica pra gente, sabe? Então, esses são os tipos de adipócito. Agora vamos ler o que tá escrito aqui, ó. O tecido adiposo visceral, que é aquele que vai se formar em torno dos órgãos, ele tem uma menor capacidade de reduzir seu tamanho em relação ao subcutâneo, que eu havia falado. Isso explica porque ele é tão difícil assim de ser eliminado, de você reduzir a gordura em volta dos órgãos. Isso é muito interessante a gente saber, porque vai estar envolvido, se não me engano, com... Eu acho que tem exemplos aqui, mas vai estar envolvido, por exemplo, com a aterosclerose, né? Que é aquela formação da... Inclusive, eu tive uma palestra de dor no peito, dor torácica, na emergência, que falava justamente sobre a aterosclerose. Gente, incrível. Incrível. Existem... entrou em relação ao assunto acho que é doença coronária aguda, alguma coisa assim, tem um nome certinho, né? Aí ele explicou em relação à aguda e à crônica, explicou como que funciona, os tipos dela. Gente, incrível, incrível. Enfim, por isso que esse tecido adiposo visceral, ele é mais difícil de você eliminar ele, né? Reduzir o tamanho dele, assim. Sem contar o que acontece. Ele está muito relacionado também com a produção de adipocinas. Só que assim, essas adipocinas que a menina escreveu aqui são justamente as adipocinas inflamatórias. As adipocinas maléficas pra gente, né? Porque essas adipocinas inflamatórias, elas vão secretar justamente citocinas inflamatórias. Quais são essas? Eu acho que a interferon-alfa, TNF-alfa, é porque TNF-alfa, eu acho que ela se chama interferon-alfa, tá? A IL-6, a resistina e a MPC1, tá? Elas são ruins pra gente. As adipocinas benéficas é a adiponectina, a leptina, tanto que eu vou falar dela, que aí vai estar envolvida com o processo de emagrecimento, tá? A leptina e a apelina. Então, tecido adiposo visceral está relacionado com a produção de adipocinas inflamatórias, interferon-alfa, IL-6, resistina e MCP1. As adipocinas inflamatórias, elas são substâncias produzidas pelos adipócitos, tá? Em excesso, ela vai manter o corpo em estado de inflamação crônica, tá? Prejudicando o metabolismo e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Essas adipocinas inflamatórias, elas vão favorecer a formação, você adquirir diabetes tipo 2, você ter resistência à insulina, a formação de aterosclerose, tá? Eu não sei se eu explico. Eu vou explicar a aterosclerose, o que acontece. Aterosclerose, ela é um vaso sanguíneo que vai começar a formular gordura ali. Só que, então, vai acabar diminuindo o lumen, a passagem para o sangue. E para evitar que o sangue fique grudado com a gordura formada, existe meio que uma cápsula que vai envolver aquilo, sabe? Evitando o contato direto da gordura com o sangue em si. Tem um momento, isso é justamente sobre a síndrome coronariana aguda, essas coisas. Eu não tenho certeza, eu não lembro agora, tá anotado, não vou explicar disso porque o assunto não é isso. Mas vai ter um certo momento em que acontece, eu vou ter que dividir essa aula em duas, porque já vai dar 30 minutos. Vai ter um momento em que pode acontecer dessa cápsula que... Filha, essa cápsula acaba se rompendo, aí vai acontecer o quê? Vai estar liberando gordura lá
para a corrente sanguínea, que é muito perigoso. Aí o nosso sistema inflamatório ele vai reconhecer isso e vai acabar chamando a plaquetas, fibrinogênio, tudo para tampar aquela área. Só que ela vai ver assim, opa, eu tô tampando, não sou suficiente, vai chamar mais, e vai formar um coágulo naquela região. Vai diminuir o que? Mais a passagem do lúmen. Por que eu tava explicando isso mesmo? Ah, tá, por isso causa o risco de você ter uma doença não, ter um maior risco cardiovascular. Porque se adipocinas, elas são inflamatórias, vão liberar fatores, citocinas inflamatórias. Se você está em inflamação, o corpo vai justamente chamar os neutrófilos, os linfócitos, tudo para proteger aquela região. Então só vai formando, só vai formando uma rede lá que vai diminuir mais o volume da passagem, correndo risco de infarto e tudo mais. Eu acho que deu para entender. Então vamos recapitular aqui, que eu vou parar aqui e vou gravar um outro vídeo sobre. Olha só, então quando falamos de obesidade, pensamos em tecido adiposo, pensamos em gordura. E quando pensamos em tecido adiposo, a gente tem que saber que existem dois tipos de tecido adiposo, que é o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O branco é aquele comum formado, né? A célula embrionária ela vai conseguir acumular glicerídeos dentro dela, formando um adipócito. E o tecido adiposo marrom é justamente aquele em que também vai ter acúmulo de gordura, só que assim, ele é formado mais pessoas que moram em ambientes mais frios, né? Em recém-nascidos, em animais que têm um habitat mais frio, porque ele vai ter mitocôndrias. É a mitocôndria que faz com que ele se torne um tecido marrom. A mitocôndria, ela vai quebrar esse triglicerídeo dentro do adipócito para ser liberado fonte de energia, só que fonte de energia térmica para aquecer o corpo nesses ambientes mais frios. Então, além disso, esse tecido adiposo marrom está presente principalmente em recém-nascidos e alguns animais que moram em ambientes frios, pois transforma o tecido adiposo em energia térmica através de mitocôndrias que se quebram e produzem energia e calor. Pessoas que vivem em ambientes mais frios, que malham, fazem atividade física e acabam estimulando o sistema nervoso simpático, favorecendo a formação de tecido adiposo marrom. Aí tá. Os adipócitos, que são justamente aquelas células que vão armazenar triglicerol, TAG, eles vão se acumulando, vão se diferenciar e vão formar células de gordura devido à alta quantidade de caloria que ingerimos e à baixa quantidade de caloria que gastamos. O adipócito ele fica tão grande devido a esse acúmulo de triglicerol, de TAG, que o núcleo ele acaba sendo empurrado para a periferia. Que interessante, não li isso. Além dos adipócitos aumentarem de tamanho, quando eles ficam super saturados, super cheios de gordura, novos adipócitos vão surgir e mais gordura vai se acumular neles. Por isso que você vai ficando gordo, né? Quando ingerimos o excesso de caloria, o corpo converte em ácido graxo, que se junta em glicerol, formando triglicerídeo. Esse se armazena dentro do adipócito em gotículas lipídicas. Função do tecido adiposo: armazenar energia em TAG, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico, secreção de adipocinas como órgão endócrino. Aí eu expliquei sobre a adipogênese, né, que tem a célula tronco lá na medula óssea, que vai formar os outros células, aí vai ter diferenciação em adipoblasto, vai sofrer mudanças, que vai se tornar pré-adipócito, de pré-adipócito para adipócito imaturo, depois para maduro, que tem a capacidade de armazenar energia, gordura mesmo. Se o indivíduo optar por uma redução alimentar, começar a fazer exercícios físicos e tudo mais, vai ter diminuição da oferta de energia, né? Porque você vai estar consumindo menos caloria e vai estar gastando mais caloria, mais energia.
Então vai ter o processo reverso, em que o adipócito ele vai reduzindo seu tamanho, porque vai acontecendo a lipólise dentro do triglicerol, então dentro do adipócito, o triglicerol vai ser quebrado, liberando ácidos graxos livres lá na corrente sanguínea para ser usados como combustível para o músculo, para o cérebro, para o fígado, para o coração, essas coisas. E enquanto o glicerol é levado para o fígado para a formação lá da gliconeogênese, da glicose armazenada. Aí foi o que a gente falou, existem 2 tipos de adipócito, o abdominal, que eles são grandes, eles têm baixa sensibilidade à insulina, lembrando que a insulina, ela reduz a atividade da lipase, sei lá, da lipase lá, que forma a lipogênese, então você não vai ter a formação da lipólise, não, você não vai ter, peraí, me perdi no meu raciocínio, peraí. Exatamente, vai inibir a lipólise, então não faz com que você não perca tanto peso assim, vamos dizer assim, né? Então, voltando, abdominal, adipócito abdominal são grandes, têm baixa sensibilidade à insulina, tem a lipose aumentada e secreta citocinas inflamatórias, adipócitos inflamatórios. O adipócito periférico, eles são pequenos, têm sensibilidade insulínica, tem baixa lipólise, baixa quebra de gordura, né, assim, e secreta adiponectina, que é um tipo de adipócito benéfico pra gente, adipocinas benéficas pra gente. O tecido adiposo visceral, ele tem uma menor capacidade de diminuir seu tamanho, de sofrer a lipólise, por isso, em relação ao subcutâneo, né, por isso ele é tão difícil assim de ser eliminado, que assim, se eu não me engano, essa coisa de você ter gordura em volta das vísceras, eu acho que é benéfico, não tão benéfico assim. Eu não sei, na verdade, antes que eu fale merda, peraí. Meu raciocínio foi certo, o que acontece? Esse tecido adiposo visceral, ele é tanto benéfico quanto maléfico. O que acontece? Em relação ao benefício, né? Proteção mecânica, vai formar uma almofada ao redor dos órgãos, como rins, intestino, fígado e tudo mais. Reserva energética em situações de jejum prolongado e tudo mais. E função endócrina, né? Para secretar adipocinas benéficas, algumas benéficas. Porém, ele secreta também as adipocinas maléficas. Olha só, qual que é o papel prejudicial? Em excesso, vai secretar as adipocinas pró-inflamatórias e menos adiponectina, que é a boa, né, pra gente. Aumenta o risco cardiovascular, porque ele vai aumentar a chance de aterosclerose, hipertensão, diabetes tipo 2 e resistência à insulina. E ele pode causar também esteatose hepática. E no pâncreas e no coração até também pode se acumular lá gordura. Então, tá vendo que ele, em certo nível, ele é bom e é ruim. Eu expliquei isso porque eu lembrei que na anatomia, quando você perde muito peso, na verdade, calma, você já entra em outro assunto. Mas o rim, ele tem tecido adiposo em volta dele. Mas é tanto para sua proteção quanto para sustentar. Então, se eu não lembro assim muito bem, eu peço perdão se eu estiver falando merda aqui, mas pessoas que vão, por exemplo, tem anorexia, que já não tem mais gordura o que queimar, acaba queimando a gordura desses órgãos, né, desse tecido adiposo. Então, é muito prejudicial, porque facilita trauma, para sustentação do fígado, do rim, acho que acaba o rim caindo também, tem um nome específico para isso. Mas enfim, né? Aí o tecido adiposo visceral tem uma menor capacidade, então, de diminuir o seu tamanho. Está muito relacionado com a produção de adipocinas, tanto benéficas quanto maléficas. Se tiver em excesso, se tiver uma disfunção metabólica, por exemplo, lá, aí vai secretar essas adipocinas pró-inflamatórias
que vão causar reação inflamatória, que pode aumentar o risco de diabetes, de aterosclerose, isso tudo que eu falei, aumentando o risco cardiovascular. Primeira parte é isso, e deu 40 minutos, eu peço perdão, gente. E eu vou continuar com a outra parte. Um beijo.